No programa Papo Reto de hoje, batemos um papo super interessante com o pastor José Rivaldo. Nessa entrevista quentíssima, abordamos assuntos pra lá de polêmicos, como a união gay e o preconceito contra cristãos. Você quer conferir? Então se ligue com a gente. Está entrando no ar mais um programa Papo Reto. Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Diogo Del Rey, eu estou aqui mais uma vez com mais um programa Papo Reto e hoje vai ser especial e super interessante. Vou conversar hoje com o pastor José Rivaldo. Ele é bacharel e professor de Teologia Sistemática, é isso? Isso. Teologia Sistemática e presidente da Igreja Evangélica Solos Cristos. Vamos bater um papo pra lá de interessante com ele. Tudo bom, pastor? Tudo bom, Diogo Del Rey? É um prazer estar tendo essa entrevista aqui para o programa Papo Reto. Já conheço o programa, tem sido de grande audiência esse programa. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui explicando, dando algumas explicações acerca dos assuntos que você, que é malandro pra caramba, vai estar me perguntando aqui, né? E eu procurarei ser o mais simples possível para que o telespectador, para que as pessoas que estão nos ouvindo não venha ter qualquer dúvida daquilo que você venha me perguntar. Tá certo, bacana. A primeira pergunta, pastor, como foi o seu primeiro encontro com Deus? Como é que tudo se iniciou? Conta pra gente. Diogo, tudo se iniciou na igreja. Tudo se inicia na igreja. Eu, como a maioria das pessoas, detestava crente, detestava pastor. Eu tinha a mesma visão que a maioria das pessoas tem, que pastor por ladrão, salafrário. E um dia eu entrei no igreja evangélica junto com a minha mãe. Minha mãe me chamou e eu sentei lá no fundo da igreja, poucas pessoas ali. O pastor terminou o culto e ele chegou e disse assim: olha, aqui nessa noite há um jovem que Deus está levantando ele hoje a pastor. Veja bem que eu não era nem crente, eu não odiava crente. Certo. Deus está levantando esse jovem hoje a pastor. Eu era jovem ainda, eu tinha uma faixa dos 19 a 20 anos. Aí um jovem levantou a mão lá na igreja, o pastor disse: não é você não. O outro levantou, também não é você não. Aí ele se dirigiu até mim, eu estava no fundo da igreja. E ele disse assim: é você, jovem, você vai resistir ao chamado de Deus? E aquela alegria tomou conta de mim. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, aquela alegria tomou conta de mim e eu saí, daquele culto, daquelas palavras que o pastor me dirigiu. Eu saí maravilhado, enfim. Só que depois, passa tudo aquilo, eu disse: que nada, pastor, bonito, nada. Imagina. Tempos depois, uns 4, 5 anos depois, eu vim a entrar no igreja evangélica realmente e entregar minha vida para o Senhor Jesus. Me converti, como nós dizemos, entreguei minha vida para o Senhor Jesus e estou aqui até hoje. E o que ele disse se cumpriu. Hoje eu sou pastor, em nome de Jesus. Amém. E eu ia perguntar aqui, uma pergunta aqui que eu ia fazer, o que ocasionou a sua conversão, se foi pelo amor ou pelo amor? Então, estou vendo que foi pelo amor mesmo, né? Diogo, existe essas palavras, essas maneiras de que ou vem pela dor ou vem pelo amor. Eu discordo algumas coisas, mas no meu caso não foi pelo amor e nem foi pela dor. Te explico, foi pela necessidade. Eu senti a necessidade de Deus. Todo ser humano ele tem um vazio especial. Nada preenche. A esposa não preenche, por mais que ele seja feliz com a esposa, por mais que ele seja feliz com a família, por mais que ele tenha um padrão de vida bom, por mais que a pessoa tenha um bom emprego, ela seja feliz, vamos dizer assim, em todos os sentidos, mas existe então um vazio especial. É aquele vazio que quando bate, que quando vem na vida da pessoa, ela não sabe o que fazer, ela não compreende, ela não entende. E mesmo certo comigo, sempre fui rodeado de amigos, tenho uma família maravilhosa, amém? Eu tinha um bom emprego, fazia faculdade de direito, tudo que eu queria na vida, mas existia um vazio dentro de mim. Esse vazio, namorada nunca preenchia, minha mãe nunca preencheu, meu pai nunca preencheu, o meu trabalho nunca preencheu, nada preenchia. E aquilo me tornou uma pessoa depressiva, angustiada, algo estava errado. E foi um dia que eu entrei na igreja e aquele vazio ele desapareceu, ele não existe mais na minha vida, porque naquele dia eu entrei desesperado na igreja, não pela dor, não pelo amor, mas uma necessidade. Eu senti necessidade de estar com Jesus, e
E Jesus está comigo naquele dia. Eu entreguei a minha vida para Ele e, graças a Deus, todas as áreas da minha vida, elas são completamente preenchidas. Esse vazio existencial, Diogo, que as pessoas sentem, que às vezes procura nas drogas, procura preencher esse vazio no cigarro, procura preencher esse vazio no campo de futebol, procura preencher esse vazio com amigos, não vai preencher, é somente com a pessoa do Senhor Jesus. Uma pergunta que não quer calar, pastor. Afinal, a igreja em si, ela é contra ou a favor do uso de preservativos? Muito boa sua pergunta, Júlio. Existe uma polêmica, né? A Igreja Católica ela é totalmente contra, você sabe. Né? Tu sabe que a Igreja Católica ela é contra sim. ao uso de preservativo. Né? Eu não posso falar por todas as igrejas evangélicas, eu não posso. Né? Porque a Igreja Evangélica, Diogo, ela não tem um papa, ela não tem um dirigente geral que direciona todas as igrejas. Não. Cada igreja evangélica tem a sua direção e o seu presidente. Eu sou presidente do meu ministério. Então eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Então, o uso de preservativo. Deus, quando ele fez o homem e a mulher, para que os dois se completassem. Amém? Então, a relação sexual entre homem e mulher, ela só pode ser, segundo o padrão divino, no casamento. No casamento. Qualquer relação sexual fora do casamento, ela é desaprovada por Deus. Então, imaginemos assim, se a relação sexual ela é aprovada por Deus no casamento, por que é que eu vou usar o preservativo? Por que é que Deus ele iria colocar na Bíblia ali o uso de preservativo? Eu já vou explicar o que é o preservativo para você e para o telespectador. Então, não havia necessidade. A Bíblia não tem um texto que fale sobre isso, especificamente. Mas Deus, o padrão de Deus para a relação sexual é o homem e a mulher dentro do casamento. Fora disso, a relação sexual com preservativo ou sem preservativo, ela é contra a palavra de Deus. Então, imaginemos assim, qual é o problema? Quais são as consequências? Deus, quando ele determinou esse padrão, homem e mulher, relação sexual entre homem e mulher, no casamento, o que Deus estava imaginando? Deus estava imaginando e preservando a vida do ser humano no seguinte: a relação sexual fora do casamento, o que ela traz? Ela traz pais precoces, ela traz casamentos frustrados, ela traz gravidez indesejada, e dessa gravidez indesejada pode sair um aborto. Tudo isso aí são consequências do sexo fora do casamento, da relação sexual em si, certo? Dentro do padrão de Deus, não há necessidade de uso de preservativos. Por quê? Porque eu confio na minha mulher e eu confio em mim. É um homem para uma mulher e uma mulher para o homem. Então não há medo entre o casal. Então, ele não precisa usar esse tal de preservativo. Agora vamos lá. Por que existe preservativo? Deus, na sua infinita misericórdia, ele permitiu, vamos dizer assim, a fabricação desses preservativos por causa da promiscuidade. Perdoe, da promiscuidade do sexo livre. Hoje é uma bagunça. Criança de 12 anos faz sexo. Então, o uso de preservativo na verdade, segundo o pensamento de Deus, é para coibir exatamente a gravidez precoce, para coibir, né, as doenças sexualmente transmissíveis. Deus não pode proibir ninguém de fazer sexo, mas também Deus não ia deixar a humanidade nesse sexo livre, fazendo sexo à toa, vamos dizer assim, sem ser casado, enfim, e deixar, né, que a humanidade morresse com doença, crianças fossem abortadas, enfim, tudo aquilo. E Deus, ele permitiu que os preservativos fossem fabricados para coibir isso. Então, uma pessoa hoje que usa o preservativo, ela está se cuidando. Então, quer dizer, não é que Deus está aprovando a relação sexual dela fora do casamento, de jeito nenhum. Deus está coibindo, Deus está permitindo que aquela pessoa ela faça sexo, mesmo errado, fora do padrão divino, mas que ela não venha engravidar uma mulher, uma jovem, e que essa jovem abortar, que venha causar um dano maior através de uma doença, por exemplo. Amém? Então, a tua resposta é a seguinte: eu sou a favor, eu, pastor José Rivaldo, sou a favor do uso de preservativos. Não para incentivar o sexo livre, porque não foi feito para isso, mas sim para coibir, para evitar gravidez precoce,
para evitar, né, abortos, para evitar doenças. Eu sou a favor nesses casos, não para sexo livre, né? Sexo livre é proibido. Então eu sou a favor do uso de preservativo, sim, para evitar a gravidez precoce, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, enfim, e outras consequências que sobrevirão quando a pessoa faz um mau uso da relação sexual. É isso aí, tá certo. Outro assunto também, pastor, que é muito questionado, principalmente pelos jovens de hoje, a masturbação. Afinal, a masturbação é um pecado ou não é? Existem esses tabus. Nas igrejas não se ensinam, né? Os pais não ensinam, né? Que coisa interessante, né? É aquela explosão hormonal do jovem, né? Mas a masturbação, ela é sim pecado. Por que ela é pecado? Porque a masturbação, ela é uma relação sexual. Quando uma pessoa casada, melhor dizendo, ela tem uma relação sexual fora do casamento, chama-se adultério. Quando dois solteiros têm uma relação sexual, chama-se fornicação. Quando um jovem ou uma jovem ela faz uso da masturbação para satisfazer o seu desejo sexual, chama-se lascívia. E esse pecado está na Bíblia, está em Gálatas capítulo 6, versículo número 19 ao 21. Está lá que a lascívia é pecado. O que é a lascívia? A lascívia é despertar um desejo que eu não posso cumprir. Amém? É um desejo. Então existe a explosão hormonal. O jovem ali, ele não tem uma relação sexual. A vontade vai vir, né? E ele não tem uma mulher, não tem uma esposa, não tem uma namorada para que ele venha satisfazer essa vontade, esse desejo que é natural do ser humano. Não é pecado o desejo, né? É pecado satisfazer o desejo fora do casamento. Isso é pecado. Mas sentir o desejo de ter uma relação sexual com uma mulher ou com um homem nunca foi pecado, não é pecado. É do próprio ser humano. Mas quando esse jovem ele faz uso da masturbação, que é masturbação o quê? É uma relação sexual solitária. E o padrão de Deus é que o homem e a mulher se satisfaçam, um satisfazendo o outro, né? A felicidade completa, um satisfazendo o outro na sua relação sexual. E a masturbação é o quê? Ela é, na verdade, uma relação sexual solitária. É um egoísmo, vamos dizer assim. É pecado por quê? Porque uma relação sexual, um jovem não vai se masturbar pensando numa cadeira. Ele vai ter uma fantasia erótica. Ele vai pensar em uma mulher. E ele não pode possuir aquela mulher porque aquela mulher não é dele. Você já imaginou ele cobiçando e masturbando-se pensando numa mulher casada? Então, assim, eu pergunto assim, a masturbação, então, o que é pecado na masturbação é o pensamento. É as fantasias que as pessoas criam, não é o ato. O ato. É o ato também? O ato é uma situação. A pessoa pensar, só a pessoa pensar, ela tem o livre-arbítrio de pensar e ficar no pensamento. Mas também ela pensa e ela pratica. Quando pratica, já é pecado. Você entendeu? Quando pratica, já é pecado. Então, a masturbação ela é pecado. Na Bíblia é pecado de lascívia, porque a pessoa está realizando uma prática sexual solitária, sendo que a prática sexual tem que ser entre homem e mulher no casamento. E a pessoa se masturbando, o jovem se masturbando, ele vai pensar numa garota que não é dele, vai pensar numa mulher que não é dele, pode gerar até adultério. Porque Jesus disse que quando uma pessoa, um homem, ele atenta uma mulher no pensamento, já comete adultério. Imagine a masturbação em si. Então é pecado sim, grave diante de Deus. E como é que evita, pastor? Então, como é que evita? Como é que um jovem pode evitar essa explosão hormonal e não chegar à masturbação? Jesus ele deixou um texto em Mateus capítulo 26, 42, que diz assim: orai e jejuai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então o jovem está naquela explosão hormonal, ele não consegue se conter, vai jejuar e vai orar, porque a tentação vem, e quando ele está jejuando e orando, ele se fortalece, Deus o fortalece e ele não pratica o pecado. Existia até um mito aí que a masturbação ela podia levar até o homossexualismo, isso é verdade? Não existe isso. Masturbação não leva ao homossexualismo, não leva à impotência, não leva a nada disso. Masturbação é uma explosão hormonal e o jovem naquela explosão ele não tem com quem satisfazer o desejo, mas sozinho. Você passou por isso? Eu passei por isso. É algo normal no ser humano. Não é pecado sentir isso. Pecado é praticar fora do ato normal de sexualidade que Deus ele colocou, que é entre uma mulher e outra.
Bacana. Agora uma pergunta aí que geralmente cria muita polêmica, tá? Mas vamos lá, tem que perguntar. O senhor, como um líder religioso, um líder espiritual, qual o seu ponto de vista a respeito da união gay? Boa pergunta. Hoje, o que mais se fala é sobre união gay. Eu não vou falar, eu não vou usar Bíblia, eu não vou usar nada, eu vou mostrar algumas coisas aqui, a própria natureza. A própria natureza, ela demonstra. Tem aqui algumas coisinhas, por exemplo, vamos ver aqui, vou mostrar para o telespectador. Eu tenho aqui, duas coisas. Eu tenho aqui, um macho, está vendo aqui? E uma fêmea. Um macho e fêmea, Completou? Completou. Macho e fêmea. Completou. Agora eu tenho dois machos. Completo? Não. Não. Eu tenho duas fêmeas. Completo? Não. Para mim usar isso aqui em casa, eu preciso do macho e da fêmea. Olha, completou. Pronto, olha lá, completou. Assim não completa, dois machos não completa e duas fêmeas, muito pior. Se eu tiver só essas duas aqui, não serve. Se eu tiver só esses dois aqui, também não serve. Então, está respondida a primeira parte. Claro, bem explicado. Bem explicado, Vamos lá. Bem explicado. Interessante isso. O pessoal em casa vê. Eu tenho aqui maiores. O que eu tenho aqui? Dois parafusos. Parafuso, sexo masculino. Esse parafuso, sem essa porta aqui, não se completa. Para determinadas coisas, não se completa. Tá certo? Eu posso ter, Diogo, vou pegar dois menorzinhos. Eu posso ter, olha só, um macho para uma fêmea, Um macho e uma fêmea. Completou? Pode acontecer de dois machos para uma fêmea, acontece, a mulher com o amante, Dois machos com uma fêmea, e pode acontecer de duas fêmeas para um macho, aqui é o que está aqui, duas fêmeas para um macho, mas sempre tem um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. Vamos aqui também. Eu tenho um parafuso, sexo masculino, uma bucha, feminino. Completou? Macho e fêmea. Esse parafuso, ele não é fixado na parede se não tiver a bucha. Não serve. Interessante, Diogo, que é um parafuso para uma bucha e não dois parafusos para uma bucha. Ou seja, é um marido para uma mulher e uma mulher para um marido. Não dá para ser duas buchas num parafuso, não dá. Olha só, eu estou falando aqui de relação heterossexual. Não dá para ser duas mulheres para um homem, não dá, não completa. E também não dá, dois homens dois parafusos para uma bucha, não dá, é um só. Isso aqui é o casamento perfeito para Deus. É uma bucha, é um macho e uma fêmea. Então, a relação gay, ela não é natural. Natural é isso aqui, um macho para uma fêmea para o macho. O padrão divino de Deus é o monoganismo. Monogamia, melhor dizendo, é uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. E nunca dois homens para uma mulher, porque não dá, na visão de Deus não completa, não dá, não cabe. E não pode ser duas mulheres para um homem. Então, nem um cada vez assim. Não, nem um cada vez. A relação certa é essa aqui, como eu mostrei para você, aqui ó, é um homem para uma mulher. Casou direitinho, que coisa linda. Perfeito. Uma explicação muito boa e muito lógica também, É o mínimo, Interessante. Hoje se usa a Bíblia, está na Bíblia que Deus fez o homem, não. Vamos usar a sua natureza. Aqui, ó. Agora, quer processar? Processa as empresas que fizeram isso aqui, ó. Vão se sentir magoados, vão se sentir constrangidos, processa as empresas. Agora, vocês vão ficar sintomados, porque se tiver isso no mercado, tem que vai ser. É verdade, pastor. E, pastor, agora fala aí pra gente sobre o divórcio. A igreja é a favor ou contra o divórcio? A igreja? Quem é contra o divórcio é Deus.
Deus é contra o divórcio. Malaquias diz isso, Jesus diz isso. A única, isso não é que Deus aprovou o divórcio. Por causa da dureza do coração do homem, por causa da sua ignorância, Deus, ele permitiu o divórcio, em um caso apenas, chama-se adultério. Quando um cônjuge trai o outro, o cônjuge ofendido pode pedir divórcio. Mas Jesus ele fala do perdão, pode perdoar e pode continuar. Mas a única forma de padrão bíblico de Deus para o divórcio é se houver infidelidade conjugal. Fora isso, se a mulher queimar o arroz e o marido não gostou, ele pode separar dela. Pode separar, mas a mulher que apanha do marido, enfim, que é violentada pelo marido, ela pode separar por causa disso. Só que não garante a ela um novo casamento. Infelizmente não garante a ela um novo casamento. A única opção, né, a única forma de divórcio que Deus ele colocou por causa da dureza do coração do homem foi no caso de infidelidade conjugal, porque a infidelidade conjugal quebra o laço matrimonial, quebra o pacto, então não tem, a não ser que a pessoa perdoe e queira continuar com aquela relação, o que é difícil. Pastor, uma pergunta também, muitas pessoas também devem ter curiosidade. A igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica, ela sofre muito preconceitos, muitas críticas. Então, como o senhor lida com isso? Normal, numa boa. Se você criticar um homossexual, se você criticar um deficiente físico, se você criticar um negro, uma pessoa negra, você corre o risco de ser processado, né? Você corre o risco de pagar uma grande indenização por dano moral. Eu nunca vi, eu sou pastor há mais de 10 anos, eu nunca vi, né? Eu sou professor de teologia e eu dou aula de teologia e história eclesiástica. Eu nunca vi na história da igreja algum cristão processar alguém, pedir indenização por dano moral, porque sofreu uma crítica, porque falaram mal dele. Eu nunca vi. Então, nós lidamos de uma maneira tranquila. Para nós, a crítica é uma honra. Jesus ele disse assim: ai de vós, quando falarem bem de vós, porque assim fizeram vossos pais com os vossos profetas. Então, para Jesus, para a Bíblia, o cristão tem que ser realmente criticado pelo fato de ele servir a um Deus de santidade. Então, você nunca vai ver um cristão, você nunca vai ver um crente, ele processar alguém porque chamou ele de ladrão, porque ele é alienado, porque ele fez uma lavagem cerebral. Você nunca vai ouvir isso. Então, nós lidamos tranquilamente com as críticas que sobrevêm à igreja evangélica, com questão do dízimo, com questão de uma série de coisas aí, tranquilo para nós. O nosso próprio testemunho é esse, darmos um bom exemplo na crítica. Nós não rebatemos, não processamos ninguém. Então, a melhor maneira de se lidar com as críticas é não responder, ficar numa boa, e é assim que o cristão ele tem vivido as críticas que lançam sobre a igreja e sobre os cristãos. Bacana, interessante. Pastor, outra pergunta também, inclusive muito polêmica, até um pouco delicada também. Sim. Qual o seu ponto de vista a respeito desses pastores famosos, líderes religiosos famosos, que estiveram ou estão envolvidos em escândalos? Eu digo escândalos, mas no geral, escândalos de roubo, enfim. Você está falando de pastores, né? Isso. Diogo, denúncias, são denúncias, né? Então, quando há uma denúncia, a lei penal, ela diz que quando alguém acusa, cabe o ônus da prova. Ou seja, quem acusa alguém de alguma coisa, cabe essa pessoa provar. Então, existem muitos escândalos contra a igreja evangélica. Tivemos aí, recentemente, um grande escândalo com um pastor, esqueci o nome dele, acho que é Marco Antônio Marcos, enfim, do Rio de Janeiro, que foi acusado de estupro, lavagem de dinheiro, enfim. São denúncias. E eu não me esqueço de um texto, aliás, isso vai para todo cristão, para toda pessoa. Jesus, ele disse assim, Paulo, ele disse na sua carta a Timóteo, ele disse assim: não aceite acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, tem que provar a denúncia. Então, eu vejo da seguinte forma: as pessoas me perguntam, o que o senhor acha, pastor? O que o senhor acha? Aquela vez lá da igreja mundial, da igreja do Malafaia, o que o senhor acha? Eu acho o seguinte: denúncia é denúncia, cabe alguém provar. Eu só vejo da seguinte forma, Diogo, eu vejo da seguinte forma:
Se esse líder religioso ele é culpado, Deus vai ser juiz dele. Se esse líder religioso ele é inocente, Deus é advogado dele. Tá certo? Então não cabe a mim, não cabe às pessoas julgarem, porque denúncia é denúncia, cabe nós estarmos atentos ao resultado da investigação, enfim, vermos. Aquele apóstolo, o Estevam Hernandes, ele foi processado nos Estados Unidos porque entrou com um certo dinheiro que não foi declarado. Nos Estados Unidos é crime não entrar com determinada quantia de dinheiro não declarada. Ou seja, ele não foi acusado de ser ladrão, enfim, de roubar. O dinheiro era dele. Ele não declarou na alfândega dos Estados Unidos que tem um limite para você entrar com dinheiro lá. Não significa que ele é bandido, que ele é ladrão. E já foram para cima do homem, já foram investigar o homem como lavagem de dinheiro, isso. Então, vamos tomar cuidado com as denúncias. Né? Os cristãos vão tomar cuidado com o que se posta na internet, na mídia. Não aceite a denúncia se não tiver a testemunha certa. Ter a testemunha é provado, Deus vai ser juiz desse líder, Deus vai ser o que vai julgar. Não cabe a nós. Se ele é inocente, ele vai ser absolvido pelo próprio Deus. Tá certo? Então, vamos deixar Deus ele fazer essa obra de justiça na vida desses líderes religiosos. Tá certo, uma boa resposta. Outra coisa, pastor, uma pergunta bem curiosa também, bem interessante. Existe algum pecado que seja imperdoável por Deus? Algum pecado que a pessoa, por mais que ela se arrependa, por mais que ela pene ali, ela não recebe o perdão de Deus? Existe algum pecado assim? A Bíblia diz assim em Provérbios 21:13: aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o pecado é perdoado. Se a pessoa duas condições para o pecado ser perdoado: primeiro, arrependimento, né? Não esconder, tem que se arrepender. Segundo, são três condições: se arrepender, ou seja, ele sentiu pesado por aquilo, ele se arrependeu. Segundo, confessar. Eu tenho que confessar para o pastor, para o padre? Não, para Deus, para Jesus, que é quem perdoa todo o pecado. E terceiro, é não praticar o mal, ou seja, quem confessa e deixa, tem que deixar o pecado. Quando essas três condições se cumprirem na vida da pessoa que pecou, ela é perdoada. Agora, tem um pecado na Bíblia que o próprio Jesus disse que não é perdoado. Qual é esse pecado? Em Mateus 12, 40, 31, 32, 33, por ali, Jesus ele disse que todo pecado, que toda ofensa, ela é perdoada, mas tem uma ofensa que não é perdoada, que é a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou dar um exemplo para você. Eu sou um líder evangélico, religioso, pastor. Eu imponho as minhas mãos sobre determinada pessoa e essa pessoa é curada naquele momento. E tem uma pessoa ali sentada na cadeira que diz assim: isso é demônio, isso não é Deus, isso é demônio. Essa pessoa ela acabou de blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ela atribuiu ao diabo, aos demônios, um milagre que pertence a Deus. Ela disse que quem fez aquele milagre foi o diabo e não Deus. Então ela blasfemou o Espírito Santo, foi uma ofensa dela ao Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Não tem perdão por quê? Porque ela não tem condições de se arrepender. Porque a condição para o perdão do pecado é arrependimento. E uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem arrependimento, porque ela ofendeu aquele que convence ela do pecado. Uma vez que ela blasfemou contra o Espírito Santo, ofendeu o Espírito Santo, não tem mais perdão. É o único pecado que não tem perdão. Mesmo que ela se arrependa? Não tem arrependimento. Uma vez que ela blasfemou contra o Espírito Santo, ela não tem mais arrependimento, porque quem convence do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E essa pessoa, ela ofendeu o Espírito Santo, não tem mais arrependimento. Ela fez liberalmente. Ela não foi algo que aconteceu assim: ai meu Deus, eu pequei, blasfemei. Não. Ela falou isso liberalmente. Ela falou conscientemente. Então, quando se peca conscientemente, então, nesse caso, não tem perdão mesmo. Então, a blasfêmia do Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Interessante isso. Pastor, vamos aproveitar aqui o nosso espaço. O senhor falar os seus contatos, e-mails, sites, enfim. Para as pessoas que estiverem interessadas em procurá-lo, para esclarecer alguma dúvida, para buscar alguma ajuda espiritual, enfim. E até visitar a igreja, né, o seu ministério. A câmera está aberta aí, o senhor fica à vontade. Amém. Obrigado, Diogo Del Rey, pela oportunidade
que me foi dado, esclarecer alguns pontos aí que você, perguntas interessantes. Sou um cara malandro, só ver se ele pega algum aí. Então é o seguinte, eu tenho, claro, alguns contatos. Facebook, para quem quiser acessar o Facebook, o meu Facebook, pastor.rivaldoalves@hotmail.com. Solicite a minha amizade, posso solicitar sua amizade, a gente faz essa interação. Para você que tem dúvidas sobre a palavra de Deus, você pode fazer uma pergunta, enviando a sua pergunta para o meu e-mail, pastorrespondeagora@hotmail.com. pastorrespondeagora@hotmail.com. Você pode fazer a pergunta que você quiser, eu vou enviar a pergunta, eu vou enviar a resposta para você através deste e-mail. E também, para você que quer conhecer o Iniciação dos Cristos, é aqui na Zona Sul de São Paulo. A nossa sede regional é aqui, no Jardim Miro, na rua do Teste de Balsamento, número 27. Eu estou na regional, na sede regional. Eu sou pastor daqui dessa sede. E temos também a sede estadual, no Jardim Almeida Prata, também na Zona Sul, na rua Caetano Bem, número 400, Jardim Almeida Prata. Então fica para todos aí que quiserem conhecer o Iniciação dos Cristos, inclusive só os Cristos, já disse, significa, uma expressão latina que significa somente Cristo. Então, fica aí o convite a todos e obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Pastor, para encerrar aqui, primeiramente eu quero agradecer a todos que estão ligados aí com a gente, agradecer a recepção bem calorosa do pastor José Rivaldo, que foi uma pessoa muito carinhosa com a gente, recebeu a gente assim de braços abertos. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue, que o Senhor Jesus e Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, e seu trabalho, que sem dúvida é um trabalho maravilhoso. E eu gostaria, assim, pedido meu, tá? Que o Senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa, para quem está de alguma forma passando por algum problema, que quer ouvir alguma palavra, enfim. Né? Para você que está vivendo um grande problema na sua casa, na sua vida, na sua família, você perdeu a fé, perdeu a direção da sua vida, nem tudo está perdido. Aliás, nada está perdido, porque Jesus, o Salvador da humanidade, ele disse assim: é um erro de que a maioria, né, todas as religiões, elas cometem um erro, né? E o cristianismo bíblico não. Então Jesus deixou um texto bem claro, que não há dúvida. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for comigo. Então fica para você aí que está desesperado, desesperada, Jesus é o caminho. Para você que está passando por um problema no casamento, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Ele pode mudar a tua história, amém? Ele pode mudar esse cativeiro, só Ele pode fazer isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele fará. Salmo 37, versículo 5. Um grande abraço a você, vou estar orando por você, em nome de Jesus. Amém. Então, esse foi mais um programa Papo Reto. Se você gostou, você favorite o vídeo, clique em se inscrever aqui embaixo, clique em gostei. E se quiser também pode comentar aí embaixo. Se você não gostou, eu também agradeço da mesma forma. É importante que você participou, interagiu com a gente e assistiu o vídeo. Muito obrigado a todos que estão em casa, muito obrigado ao pastor, muito obrigado a toda a equipe da Igreja Ministério Solos Tristes, que nos recebeu assim, de braços abertos, com muito carinho. E é isso aí, gente. Um beijo para você que está em casa e até a próxima. Fique com Deus. A própria natureza, né? Fala. Se tiver bomba, você volta. Você separa e volta. Colocar isso na. É por isso que eu odeio futebol. Diogo, eu não vou falar. Eu não vou usar Bíblia, não vou usar nada. Eu vou usar as coisas da natureza. As coisas da natureza, tá? Um beijo pra você que tá em casa e até a próxima. Fique com Deus. Buscou